Olá, queridos. Bom dia, graça e paz. Amém? Seja muito bem-vindo a mais um momento com a palavra. Amém? Glória a Deus por esse veículo, por essa ferramenta maravilhosa e poderosa que nós temos à nossa disposição. Amém? Graças a Deus, porque todos os dias temos a oportunidade de juntos estudarmos a palavra do Senhor. Me chamo Everton, é um prazer estar aqui e poder compartilhar da palavra com todos vocês. Amém? Se você é a primeira vez que está passando por aqui, eu peço que você esteja nos ajudando, não é? Se inscrevendo no canal, não é? Acionando o sininho das notificações, amém? Não esquece de deixar o seu like, o seu joinha, comenta aqui embaixo, amém? E obrigado se você já fez isso, obrigado por nos ajudar, amém? Então, também não esqueça de compartilhar, amém? Compartilha nas suas redes sociais, nos seus contatos, divulga, amém? Divulga o máximo possível para que nós possamos espalhar a palavra do Senhor, amém? A ministração da palavra do Senhor. Então, sem mais delongas, vamos ao estudo da palavra, amém? Queridos, temos estudado sobre o nosso texto base, como eu sempre tenho falado, é Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante, quando Jesus, juntamente com seus discípulos, eles estão numa travessia. E a Bíblia diz que se levanta uma tempestade nesse período, nessa travessia. Jesus, nesse momento, ele está dormindo, ele está deitado sobre um travesseiro, com a cabeça sobre um travesseiro, ele está dormindo. E a Bíblia diz que os discípulos ficam realmente com medo daquela tempestade, achando que vão morrer, que vão perecer. Eles vão acordar Jesus. Jesus, ao acordar, ao despertar, repreende o vento, manda que o mar se aquiete e houve grande bonança. E a Bíblia diz que Jesus pergunta para os discípulos, faz duas perguntas após eles deixar que tudo ficasse calmo. Amém? Por que vocês são tímidos? Aonde está a vossa fé? Por que vocês ainda não estão crendo? Essa foi a pergunta. E nós temos estudado sobre fé, basicamente essa segunda pergunta que Jesus fez, e temos pensado sobre a relevância da fé, a importância da nossa fé. Eu tenho procurado todos os dias, já faz alguns dias, trazer uma palavra, uma ministração sobre isso, sobre a relevância da nossa fé. Talvez alguém pense que a fé não tem essa relevância toda, não tem essa importância, talvez não faça tanta diferença assim, e a gente precisa ter cuidado com esse pensamento, porque a palavra fala exatamente o contrário. A palavra diz que o justo ele vive pela fé. Então, se eu quero viver a vida de Deus, a vida da justiça de Deus, viver a vida que Deus preparou, eu preciso entender que isso é possível por meio da fé. É o que a palavra de Deus diz, é o que está escrito. Amém? A palavra diz com respeito à salvação, por exemplo, que diz que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Então nós somos salvos pela graça, sim, é um presente de Deus, mas não apenas a salvação, a cura, tudo que vem de Deus é por sua graça. Amém? Não é por mérito. Quando a Bíblia diz por sua graça, fala de uma iniciativa de Deus, uma ação de Deus, com base no amor dele. Tanto é que o texto, de João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus, aquilo que fez Deus se mover em favor do mundo não foram as obras de justiça que ele encontrou nas pessoas que estavam no mundo. Ou seja, pessoas boas, pessoas que mereciam alguma coisa. Não. Foi exatamente o contrário. Amém? A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido quando nós ainda éramos pecadores. Romanos 5 está escrito. Então, Deus, aquilo que inspirou, motivou, e fez com que Deus fizesse algo em nosso favor, foi o amor dele. Amém? Então, a graça é uma expressão do amor de Deus. Amém? A graça é a expressão mais clara do amor de Deus.
E Efésios 2:8 diz que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. Então, pela graça nós somos salvos, pela graça nós somos curados, somos libertos, tudo é pela graça. Não existe nada, algo como, sabe, um pagamento. Deus não faz em nosso favor algo como um pagamento, não é? Tudo é graça. Aí é a graça de Deus. Não é? Paulo diz, pela graça de Deus eu sou o que sou. Amém? Então, se Paulo disse isso, nós não somos diferentes. Paulo diz, pela graça de Deus eu sou o que sou. Então, tudo que nós somos, tudo que temos, tudo que podemos usufruir da parte de Deus é graça, ou seja, é a bondade, é Deus agindo em nosso favor porque nos ama. Amém? Porque realmente nos quer bem, ou seja, quer ver o nosso bem. E isso é tão importante, amados, porque a Bíblia diz, nós estamos estudando sobre fé, e se você não entender o amor de Deus, se você não entender o amor, sabe, a sua fé vai ficar, de certa forma, comprometida. Amém? A nossa fé, não é? A nossa fé vai ficar de uma forma comprometida. Porque o amor, ele tem duas, como é que eu posso dizer assim, duas linhas, não é? Eu até falei aqui, né, um vídeo anterior falando um pouco sobre isso, não é? O amor, ele tem duas linhas. Uma é o amor de Deus por nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Amém? O próprio Senhor Jesus falando para os discípulos, dizendo o seguinte: ninguém tem tanto amor assim, ao ponto de dar a vida pelos seus amigos. Então, Deus amou, Jesus nos ama, nos amou, mas também nos ama. A palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Então, não é? Nós precisamos entender no amor que Deus tem por nós. Amém? Deus me ama. E você precisa crer nisso, no amor que Deus tem por você. É assim que está escrito na palavra. Amém? 1 João, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Amém? A primeira expressão do amor é você entender o quanto você é amado por Deus. O quanto realmente o Senhor nos ama. Ama a você e ama a mim. Ama a todos nós. Amém? Eu quero trazer, é claro que eu vou trazer um vídeo aqui falando sobre o amor de Deus, entendendo isso. Amém? E precisamos estar seguros disso. Não é que somos amados pelo Senhor. Amém? O amor que Deus tem por nós. E o segundo, não é o amor entre nós. Não é? Tanto um como o outro são imprescindíveis para uma vida de fé. Não tem como você crescer em fé, não é? Crescer e usufruir daquilo que está ao teu dispor, se você não entender o valor do amor. A importância de viver o amor. Não é uma opção. Amém? Não é uma coisa que eu digo, eu acho que eu não vou andar em amor, não. Não é assim. Não é uma opção, não é uma escolha. Amém? Não é. Na verdade, Jesus diz que um novo mandamento ele nos daria. Amém? Um novo mandamento. Por quê? A lei dizia, por exemplo, ame o teu próximo como você ama a si mesmo, não é? Mas Jesus diz, um novo mandamento eu dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, começa um novo mandamento, quando Jesus diz isso. Deixa eu colocar para vocês, eu estou falando algumas referências e não estou colocando, mas vamos lá. Eu vou rapidinho aqui no Evangelho de João, amém? No capítulo 13. Glória a Deus. Vamos ler apenas o versículo 34, amém? Glória a Deus, está aí para você. Isso é Jesus falando. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Qual é o novo mandamento? Que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos ama. Amém? Eu vou falar um dia só sobre isso. E nós vamos entender que tipo de amor Jesus tem por nós. E Ele diz que nós devemos amar uns aos outros como Ele nos ama. Né? Eu sei que a lei dizia, né? Isso está escrito na lei de Moisés. Ame o teu próximo como ama a si mesmo, né? Ame o próximo como ama a si mesmo. Então, estava escrito. Só que
esse tipo de amor ele pode ser de uma certa forma assim, não ser pleno. Por quê? Porque tem pessoas que elas não amam a si mesmas. Hoje nós sabemos que tem pessoas que têm alguns problemas, né? E elas não gostam de si mesmas. Então, se elas não gostam de si mesmas, automaticamente que padrão, que, que critério ela vai ter para amar os outros? Se ela não gosta nem de si mesma, se ela não se valoriza, se ela não se ama, entende? Só que Jesus vem com essa, diz: olha, não importa o que você, como você lida consigo mesmo. Se você gosta de você, se você se ama, se você realmente, não importa. O importante é você tem que amar os outros como ele, né? Como Jesus nos amou. Então, o amor que ele espera de nós não é o amor, não é diferente desse padrão, desse mandamento, como ele fala, que nós devemos amar uns aos outros como ele nos amou. Amém? Glória a Deus. Então, deixa eu colocar outra passagem para nós entendermos, iniciar propriamente dito a ministração de hoje. Amém? Aleluia. Isso é Paulo escrevendo à igreja aos Gálatas, Gálatas capítulo 5, e diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que opera pelo amor, que atua pelo amor. Então, é interessante você entender o contexto dessa passagem. O contexto dessa passagem é uma discussão da circuncisão e da incircuncisão. O que você entende por isso? Vamos lá. O judeu, não é? O judeu, ele era obrigado a circuncidar-se. Amém? Existia a circuncisão. Então, todo judeu ele era circuncidado. E isso fazia parte da lei de Moisés. Então, era algo que era obrigatório para, não é? Para as pessoas serem aceitas por Deus. Era um sinal da aliança delas com Deus. Amém? Era um sinal físico dessa aliança. Então, o que aconteceu? Todo judeu ele fazia isso, né? Ele ia e ele era circuncidado. Ao oitavo dia, a Bíblia fala sobre Jesus também fez isso, né? Ao oitavo dia, Maria foi conjuntamente com José, levou Jesus, né? Apresentou. Então, ele era circuncidado. Todo judeu ele era circuncidado. Então veio Jesus e com a morte e ressurreição, a igreja nasceu. A igreja não existia no Antigo Testamento. A igreja nasceu em Cristo. Amém? Tanto é que ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Igreja é a ideia de Deus. Amém? Não é a ideia do homem. Igreja são aqueles que são chamados para fora. Amém? Essa basicamente o sentido da palavra igreja. Aqueles que são chamados para fora. Fora do sistema do mundo, fora de tudo que acontece nesse mundo. Então, a igreja nasceu aí. Então, com isso, a igreja começou a se dispersa, começou a crescer, né? As pessoas começaram a viajar. É bem verdade também que em Atos fala de uma perseguição que se levantou, e por conta dessa perseguição, né, que nesse período, foi o período onde Paulo ele teve um encontro com o Senhor. Paulo era o chefe dessa perseguição, ou um dos cabeças, né? Então, a perseguição, então muitos cristãos se espalharam pelo mundo. Enquanto estavam indo, eles estavam levando a palavra, estavam pregando a palavra, a salvação em Cristo. E a palavra chegou em vários lugares, inclusive nas regiões onde predominava outros povos, ou seja, não eram somente judeus. Porque Jerusalém não era a palavra, o ministério no início da igreja se concentrou em Jerusalém e ali isso era judeu, todo mundo sabia quem era Deus. Mas, à medida que a igreja se espalhou, né, outras pessoas de outras culturas, outros povos, né, os ditos gentios, né, gentio é todo aquele que não é judeu. Né? Existe o judeu e o gentio. Judeu é aquele que tem por nascimento, né, da linhagem, né, de Abraão, mas ou também existe o judeu que era convertido ao judaísmo, né? Então existem aqueles que eram de outras nações, outros de outras culturas, mas se convertiam, né, eles passavam a fazer parte, integrar esse povo judeu, né? Não por nascimento, né, mas por conversão. Então, a Bíblia diz que por conta da perseguição, as pessoas começaram a se espalhar e se levantaram
né, homens como Paulo e começaram a viajar, as viagens missionárias. Paulo e uma equipe viajava para ministrar a palavra longe. Amém? E regiões como a Galácia, né? Essa palavra aí, a carta aos Gálatas, né? Gálatas é uma região de várias igrejas, amém? A Galácia, né? Ah, então, que hoje atualmente é a Turquia, né? Naquela época era a região da Galácia, que hoje hoje nos dias de hoje corresponde a essa região à Turquia. Então, Paulo viajou por esses lugares e ele estava pregando a palavra, falando da ressurreição de Jesus. Mas, querido, outras pessoas também, às vezes judeus, não é que estavam agora perseguindo Paulo, né, tentando de alguma forma impedir a propagação do evangelho, eles chegavam nesses lugares e ele dizia o seguinte: tudo bem, vocês precisam aceitar Jesus, tá certo, mas se vocês não se circuncidarem, a salvação não vai ser completa. Então vocês precisam aceitar Jesus, mas também se circuncidar. Ou seja, era um corte que era feito no prepúcio, né, do órgão sexual masculino. Então esse corte era feito, então a mensagem também era essa: vocês precisam se circuncidar e guardar a lei de Moisés. Se vocês não fizerem isso, a salvação não acontecerá. Vocês não estão garantidos na salvação. Vocês aceitem Jesus, mas também é obrigado à circuncisão e guardar a lei de Moisés. Aí Paulo escreve a região dos Gálatas, né, exatamente combatendo isso, sobre a salvação que é pela fé, a salvação que é por fé e não por obras, porque a lei de Moisés ela fala mais da questão de você guardar para merecer. Se você fizer, você vai ter como resultado. Era assim que Deus tratava no Antigo Testamento, mas a lei é sombra dos bens vindouros. Hoje nós fazemos não para alcançar algo, nós fazemos porque somos. Nós somos salvos e é claro que nós iremos expressar a salvação por obras, ou seja, fazendo coisas que correspondem, não é? Por exemplo, se você diz que é um mecânico, então você vai demonstrar que você é um mecânico, ou seja, você vai na sua prática diária, na sua vida cotidiana, você vai revelar isso, não é? Se você diz que é um médico, eu estou falando isso para você entender o que significa as obras hoje no Novo Testamento. Eu sei que eu estou saindo um pouquinho do contexto, mas depois nós vamos voltar. Amém? Então, se eu digo que eu sou um cristão, então o que me evidencia isso? Apenas dizer? Não, tem que existir atitudes que correspondam a isso. Se eu digo que eu sou qualquer profissional de qualquer área, ou seja, deverá existir em mim, não é, nesse profissional, algo que diga que realmente eu sou. Se eu digo que eu sei fazer algo e na hora da prática eu não faço, então tem alguma coisa. Não é apenas pelo que eu digo. Deverá existir, né, ações correspondentes. Da mesma forma é o cristão. Amém? Da mesma forma é o cristão. Então hoje nós fazemos coisas não para alcançar algo, mas porque já temos. A salvação pela fé em Cristo Jesus. E uma vez salvo, é como, por exemplo, você espera, né? Ou seja, Deus espera algo de mim, de você, não porque nós estamos querendo alcançar um lugar, mas porque nós já temos. Nós somos salvos pela fé na obra redentora de Cristo. E uma vez que recebemos essa salvação, que cremos na obra que Jesus consumou na cruz, Jesus diz: está consumado, ou seja, nada mais precisa ser feito para obtermos a salvação. Crendo, eu vou ter que gravar um vídeo aqui, né, falando sobre a salvação propriamente dita, os passos, o que deve ser feito, amém? Eu já tinha falado isso anteriormente e estou retomando agora e eu sinto a necessidade de falar sobre isso de forma mais claramente, né, sobre salvação. Amém? Então, se eu creio na obra, se eu creio naquilo que Jesus fez naquela cruz, né, se eu creio na obra consumada da cruz do Calvário, então, se eu creio nisso, a salvação é por meio da fé. Ou seja, é a minha fé na obra de Jesus. Amém? E essa obra, essa fé, não é estar fundamentada naquilo que Jesus fez, não naquilo que eu faço. Eu creio na obra que Jesus fez, eu não creio na obra que eu vou fazer, naquilo que eu posso fazer para merecer algo. Não é? A salvação, queridos, eu vou ter que
continuar nessa mesma linha. A salvação não é algo que eu terei certeza daqui quando eu morrer. Ah, não, quando eu morrer, Deus sabe se eu serei salvo ou não. Não, a salvação é uma certeza que eu tenho hoje. Amém? Por quê? Você fez o que para merecer? Nada. Ninguém faz nada para merecer a salvação. Eu creio naquilo que Jesus fez. Entende? Eu sei que eu estou acabando falando sobre salvação pela fé, e é exatamente isso. Eu creio no que Jesus fez. Jesus morreu pelos meus pecados, não é? Existia uma dívida, não é, que eu tinha. Se você acha que você não devia nada, é com você e Deus, mas eu creio no que a palavra diz. Existia uma dívida impagável, não é? E Jesus veio e cancelou esse escrito de dívida. Então hoje eu posso dizer, eu recebo, não é, essa quitação. Ou seja, eu recebo o perdão dos meus pecados. E eu aceito isso. E eu digo, Pai, obrigado, porque eu acredito que o sangue de Jesus me purificou, me libertou de todo o pecado. E eu creio nisso. Você entende isso? Isso é a salvação pela fé. Basicamente é isso. É crer na obra que Jesus fez na cruz. E ele derramou o seu sangue para nos libertar dos pecados. E isso foi feito. Ele fez. Agora tem a segunda parte, que é o crer nisso. Amém? Então, Paulo estava combatendo isso, que existia pessoas dentro da igreja tentando disseminar. Não, você tem que guardar a lei, você precisa fazer isso, você tem que circuncidar. Então Paulo está falando, escrevendo a carta aos Gálatas para combater isso, para dizer que não é assim. Amém? Não é assim. Você não pode querer edificar duas coisas. Ou você acredita que a salvação em Cristo ela é suficiente, ou você quer viver como judeu, então vai viver como judeu, mas esquece Jesus. Não dá para mesclar as duas coisas, sabe? Não dá. Então, é isso que Paulo está dizendo o seguinte, por isso que ele diz, porque em Cristo Jesus não tem circuncisão e circuncisão, isso não tem valor. Ah, você crê em Jesus? Creio. Mas você foi circuncidado? Não. Ah, então você precisa, viu? Porque se você não se circuncidar, você não vai ser salvo. Não, Paulo está dizendo isso, não tem valor algum, mas a fé que opera pelo amor. Eu tenho poucos minutos para finalizar. E se você acha que andar em amor é irrelevante, a Bíblia diz que a fé ela opera pelo amor. Das duas formas, como eu falei, crer no amor de Deus, saber que Deus te ama e tudo que Ele fez por você, Ele não, a Bíblia, o próprio Senhor Jesus disse que o inferno não foi preparado para nós. Deus preparou o inferno para Satanás e para os seus anjos. O homem vai para lá por teimoso, porque não quer abandonar uma vida de pecado, porque não quer viver. Aí quando a gente diz assim, abandonar uma vida de pecado, querido, não é nada mais, nada menos do que, se você diz que você quer ser salvo e você quer viver para Deus, você tem que demonstrar isso em ações, não apenas em palavras, não é? Não apenas em palavras, né? São as nossas ações que demonstram que realmente aquilo que estamos falando é verdade. Então nós somos salvos e agimos de uma forma, vivemos uma vida correta pela palavra, não para alcançar uma salvação, mas porque nós já temos. Entende isso? Basicamente é isso. Então Paulo está dizendo que a fé, ela atua, ela opera pelo amor. Se você é uma pessoa, eu vou falar, é claro que eu vou falar mais claramente sobre isso nos vídeos posteriores. Se eu sou uma pessoa que eu vivo cheio de mágoa, rancor, falta de perdão na minha vida, querido, se você é salvo, se você crê na obra redentora de Cristo, você é salvo. Só que a fé está inoperante. Essa palavra atua tem uma versão que diz opera. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Amém. Cadê? Aqui. A fé que opera pela caridade. A fé que opera. A nossa fé, ela opera coisa. A fé, ela produz resultado. Amém? A fé, ela não é uma coisa abstrata. A fé, ela é real. Ela é concreta. Amém? A fé, ela produz resultados na nossa vida. Quando você decide crer no Senhor, crer na palavra, sabe, não ficarão tudo da mesma forma. Haverá mudanças, né? Certamente haverá mudanças. Mas, como diz a palavra, essa fé, ela opera pelo amor. Das duas maneiras. Como eu falei, eu gastei muito tempo falando sobre o contexto que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas.
Mas nos vídeos posteriores eu vou falar mais entrar mais profundamente sobre essa questão da fé operar pelo amor. Se eu não acredito que eu sou amado por Deus, e se eu vivo uma vida de rancor, de falta de perdão, deixa eu dizer uma coisa para você, a sua fé não vai operar, não vai efetuar coisas, né? Não vai. Não tem como a fé operar sem o amor. Lembra de 1 Coríntios capítulo 15? Né? 1 Coríntios capítulo 13, perdão. Paulo está falando sobre o amor e ele diz, ainda que eu distribua os meus bens, ainda que eu tenha fé do tamanho ao ponto de transportar os montes, ele diz, sem amor isso não vale de nada. Você percebe, o amor, querido, não é um dom, amor é o próprio Deus. 1 João 4:8, eu não tenho tempo para a gente estar, depois eu posso, né, mostrar esses versículos para você, mas você pode anotar. 1 João 4:8 diz que Deus é amor. Quando fala de fé, fala de graça, é fé, graça e outras coisas mais, tudo isso a Bíblia diz que é dom. Deus chama essas coisas de dons, não é? A graça, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é um presente de Deus. A graça, a fé, Deus repartiu a cada um, Deus nos deu. Mas quando fala do amor, João diz que Deus é amor, ele não tem amor, ele é a pessoa do amor. Então, quando eu excluo o amor da minha vida, quando eu não vivo em amor, quando eu viver em amor leia 1 Coríntios capítulo 13, você vai ver que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não guarda, não vive com rancor, não é ciumento, não é invejoso, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Não é amor, não é um sentimento. Ah, eu estou sentindo amor. Não, amor é uma decisão, amor é uma ação, amor é uma atitude. Não é? Eu não vou pensar isso dessa pessoa, eu vou orar por ela. No lugar de eu guardar rancor, guardar ressentimento, eu vou estar abençoando. Amor é uma ação, é uma atitude, não é um sentimento. E a Bíblia diz que Deus é amor. Amém? Deus é amor. Então, se eu excluo o amor com todas as suas variáveis, vou usar essa palavra, me permita, não é? Todas as suas manifestações. Se eu excluo isso da minha vida, querido, eu estou comprometendo a minha própria vida, a minha própria estrutura. Estou excluindo não um sentimento, não uma filosofia, eu estou excluindo Deus. Deus é amor. Se eu digo eu não vou amar, eu estou dizendo o seguinte, Deus não se expresse através da minha vida, porque quando eu ando em amor, nada mais, nada menos, eu estou fazendo nada mais, nada menos do que permitindo que Deus se manifeste através da minha vida. Quando alguém faz algo contra mim e a justiça é olho por olho, dente por dente. A justiça é. Então, se alguém fez algo contra você, contra mim, a justiça seria, vai, não é, pagar e receber na mesma moeda. Mas o amor diz, não, eu vou perdoar. Não é? Foi assim que Deus fez conosco. Jesus é a maior expressão do amor de Deus. Nós não merecíamos, humanamente falando, nós não merecíamos a bondade, não é, demonstrada, revelada em Jesus por nós. Não é? A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Amém? Então, Deus fez o que fez não porque merecemos alguma coisa, mas porque Ele nos ama. Amém? O seu amor por nós, não é? A sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, foi o que fez Deus agir em nosso favor. Amém? Isso não quer dizer, querido, que nós não temos valor. Né? Não, são coisas totalmente diferentes. Falaremos isso outro dia. Mas eu quero que você entenda que a fé, ela opera pelo amor. Então não exclua o amor da sua vida. Se esforce para andar em amor. Faça de tudo para você viver essa vida que a Bíblia apresenta como uma vida do amor. Amém? Amando, perdoando, sendo bondoso, sendo gentil, sendo generoso. Amém? Se você fizer isso, não é? Você não está fazendo o bem pelo outro. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que eu devo perdoar, não é? Perdão, querido, não é um bem que eu faço pelo outro. Perdão é um bem que eu faço por mim mesmo. Amém? Espero que você tenha sido abençoado. Estou finalizando.
deixando aqui pedindo para você não se esquecer de se inscrever, de deixar o seu joinha, amém? Tenham todos um bom dia, um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, fica na paz.